A cultura abrange vários aspectos que constituem a sociedade: obras de arte, linguagem, modos de viver, modos de se expressar, e ela é um termo muito debatido, posto que é muito amplo, mas não é estático, é sempre dinâmico. Muitos artistas relembram um diálogo com o passado para chegar a novas conclusões do presente. O Oswald de Andrade, ele criou o Manifesto Antropofágico, ou Antropófago para alguns, em 1928, relembrando uma prática dos indígenas, de alguns grupos indígenas, de antropofagizar, de comer o seu inimigo, de comer carne humana. Esse simbolismo do Oswald de Andrade queria dizer que as pessoas, os artistas, poderiam comer as culturas estrangeiras, juntar com o corpo brasileiro e expelir o que não interessava. A sua companheira na época, Tarsila do Amaral, pintou o Abapuru, que é uma tela muito conhecida. E é esta daqui. Não é? Ela, de certa maneira, criou um mito. O mito do Abapuru quer dizer o homem que come carne humana. É uma espécie de gigante, né? E aqui ela colocou um cactus, lembrando a caatinga, essas cores bem fortes, uma brasilidade, né? A questão da nudez, da mitologia. E isso lembra, por exemplo, o livro do Hans Staden, que ele Viagem ao Brasil, onde ele conta sobre esse ritual antropofágico. E aqui tem uma gravura do Theodore Debris, que é esse artista. Ele nunca esteve aqui no Brasil, mas ele soube sobre os relatos do Hans Staden, que seria essa figura aqui, bem branca, né, bem pálida, com a barba ruiva, olhando um ritual antropofágico dos índios. Mas os índios parecem um pouco esculturas gregas, né? Tem uma torção de corpos, tem uma idealização. Ele nunca tinha visto um indígena. E aqui uma criancinha, né? Parece mas é um anjinho às avessas, né? Comendo. Parece que ele está num ritual cruel, comendo um dedinho, né? Como é que as pessoas faziam? É tudo a imaginação do Theodore Debris e juntando com a cultura que ele tinha, né? Uma espécie de fogão, né? Como ele imaginava e essa confusão, todo mundo, cada um pegando um pedaço, uma perna e tal. É uma Europa do século XVI. E o Hélio de Sica foi um artista brasileiro que inventou um penetrável, que é uma espécie de ambiente onde você pode entrar, chamado Tropicália. Ele também estava pensando na questão brasileira, da identidade brasileira, e isso foi em 1967. Em 1968, Caetano Veloso compõe uma música e chama de Tropicália. Ele se junta com vários músicos e faz o disco Tropicália, que também tinha essa ideia do Oswald de Andrade, do Hélio de Sica, que era juntar-se a uma cultura global para falar do seu regionalismo, né? Então aqui tem vários músicos, o Gilberto Gil, Nara Leão, os Mutantes, que eram a Rita Lee, Sérgio Dias e Arnaldo Batista. Tinha também o Tom Zé, músicos que a gente conhece até hoje, né, que fizeram uma revolução da música brasileira, da MPB brasileira, juntando é, aspectos regionais com, por exemplo, o rock que estava muito em voga na época. O Gilberto Gil fez uma música, por exemplo, que é a Geleia Geral, né, que fala sobre isso. E ele ficou muito impressionado com a banda de pífanos de Caruaru, representada aqui pela uma gravura do J. Miguel. Chegou a convidar a banda de pífanos de Caruaru para uma introdução num disco seu. Então, a cultura nordestina, junta aqui representada através da gravura em madeira, né, da xilogravura, xilo quer dizer madeira, fez essa junção. A Adriana Varejão é uma artista contemporânea e ela fez aqui no pavilhão em Inhotim esse trabalho que está lá, né, exposto. Parecem azulejos, mas são grandes telas com gesso, né, de alto relevo, pintadas,
e montadas como se fosse um quebra-cabeça montado errado, né? Várias formas que não se encontram direitinho, né? Como a gente imagina. O título desse trabalho é O Selacanto Provoca Maremoto. E essa frase ficou muito famosa porque um jovem na época pintou, grafitou, né? Fez uma pichação com essa frase e uma gotinha em vários lugares aqui no Rio de Janeiro. Ele estava se remetendo, na verdade, a uma coisa muito pueril, mas a ditadura na época achou que aquilo era uma mensagem de subversão e começou a persegui-lo. O pai dele, quando soube disso, fez uma reportagem, era um jornalista, revelando quem era o rapaz que escrevia essa frase, se ela canto provoca maremoto, e algum tempo depois ele revelou, esse próprio rapaz, que se ela canto provoca maremoto queria dizer uma frase do National Kid, que era um programa de TV que ele costumava ver, e se ela canto era um inimigo temporário assim do National Kid, era um peixe que provocava maremoto. Então era uma mensagem muito pueril, muito assim inocente, mas que por conta da conjuntura da época foi vista como uma mensagem de subversão, né? Então, tempos muito difíceis. E aí a Lilia Schwartz, por exemplo, fala que a Adriana Varejão ela deglute, canibaliza e devolve o que foi procurar como algo novo e original. Então, remetendo a essa ideia antropofágica, por exemplo, dos azulejos de uma cultura portuguesa que vem da cultura árabe, né? E misturar isso com a cultura carioca, né? Do selacanto e das telas, da monumentalidade, né? Aqui tem um detalhe de um azulejo do claustro da igreja de São Francisco, para exemplificar um tipo de azulejo barroco ao qual a Adriana estava se remetendo, né? É um tipo de, quando a gente pensa em azulejos antigos, talvez pense nesse tipo de estética, né? Azul, né? Pelo azulejo e com esse tipo de desenhos e tal. Então, essa aqui é uma igreja em Salvador, na Bahia. Então, esses são alguns exemplos de como que a cultura pode ser dinâmica e fazer um diálogo com o passado.